Aprovado o projeto de lei que pretende coibir trotes a serviços de emergência. CPI houve engenheiro que fiscalizava obras da ponte Hercílio Luz. A Assembleia Legislativa cediu o primeiro Congresso de Liderança Política Feminina. E ainda, livro para crianças lançado no Parlamento conta a história de Antonieta de Barros. O Jornal do Parlamento desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde. Os deputados aprovaram ontem em plenário o projeto de lei que pretende evitar a prática de trotes a serviços de atendimento a emergências. De acordo com a proposta, que segue para a sanção do governador, o assinante do número de telefone usado para a prática poderá ser notificado e até multado. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que determina a aplicação de notificação e até multa aos responsáveis pelas linhas telefônicas que derem origem a chamadas para passar trotes ao SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. De acordo com o projeto, o órgão que recebeu a ligação deve encaminhar o número do telefone que fez a chamada de trote para a empresa de telefonia, que, por sua vez, deve informar o nome e os dados do proprietário para as medidas cabíveis. A primeira notificação será apenas uma advertência por escrito. No caso de um segundo trote, o assinante da linha telefônica deverá pagar multa de R$ 500, valor que será dobrado a cada reincidência. Essa quantia será ajustada todos os anos com base no IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha a variação de preços de bens e serviços, ou com base em um outro índice que substitua este atual. Os recursos arrecadados com o pagamento das multas serão destinados ao Fundo Estadual de Segurança Pública. O projeto também revoga uma lei de 2009 que já previa a conscientização e o combate a trotes. Como a prática continua em grande escala, o deputado Sérgio Mota, autor do projeto, decidiu instituir as multas para evitar que vidas sejam colocadas em risco. Também foi aprovada em plenário a prorrogação de prazo para o encerramento contábil e financeiro dos órgãos públicos extintos na reforma administrativa do governo do estado. Confira os detalhes na reportagem. Os deputados aprovaram em plenário um projeto elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça para prorrogar até 31 de dezembro deste ano o prazo para encerramento orçamentário e contábil das unidades extintas na reforma administrativa do governo efetivada no último mês de junho. O projeto de lei complementar também prevê que o encerramento fiscal e cadastral dessas unidades possa ser feito até 31 de janeiro do ano que vem. O objetivo é evitar inconsistências no balanço geral do Estado. No caso do extinto DEINFRA, por exemplo, multas de trânsito continuam a ser contabilizadas até o final do ano, o que não permitiu que a contabilidade fosse fechada em junho, como era previsto inicialmente. O projeto aprovado tem efeito retroativo a 1º de julho deste ano. O governo está fazendo os ajustes necessários, muitos desses órgãos aí ainda têm demandas pendentes e as dificuldades, muitas vezes questões judiciais, outros impedimentos, fazem com que haja essa necessidade de um prazo maior para a solução de todas essas questões que estão pendentes. O mesmo projeto corrigiu o nível de 1 para 2 para o cargo de assessor jurídico, possibilitando a nomeação de 51 servidores comissionados que deverão atuar em órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo. A CPI da ponte Hercílio Luz ouviu ontem o depoimento de um engenheiro civil que trabalhou nas obras da estrutura. Ele atuou no consórcio contratado pelo governo para gerenciar, supervisionar e apoiar a fiscalização das obras. O engenheiro civil Sebastião de Almeida Rezende foi mais uma testemunha ouvida pelos deputados, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as obras de recuperação da ponte Hercílio Luz.
Entre 2009 e 2015, ele atuou no consórcio ProSul com Cremate, responsável por fiscalizar os trabalhos realizados pelo consórcio Florianópolis Monumento, vencedor da licitação da reforma da ponte. O deputado Bruno Souza, relator da CPI, foi quem conduziu os questionamentos. E pelo relato do senhor Sebastião, junto com os relatórios da época, ficou muito claro, talvez, a incapacidade da empresa executora de realizar a obra. Foi demonstrado aqui diversos problemas desde o início da obra, dificuldades técnicas, recursos da empresa, falta de investimento da empresa, que serão agregados tudo ao relatório final agora. O deputado também informou que um pré-relatório da CPI já está pronto para ser apresentado aos demais membros da comissão. Nós estamos terminando de confeccionar um primeiro pré-relatório, justamente com os resultados até agora, onde chegamos, o que levantamos, e vamos entregar aos deputados que participam da CPI e que têm também dedicado o seu tempo, e eu agradeço muito a isso, para estarem aqui compondo a CPI e fazendo essa investigação a fundo na Ponte Sílio Luz. A Assembleia Legislativa cedia entre hoje e amanhã o primeiro Congresso de Liderança Política Feminina. O evento reúne importantes nomes no debate sobre a conquista do espaço político e social pelas mulheres. O conceito de sexo frágil perdeu o efeito quando as mulheres mostraram a força que têm na sociedade no decorrer da história. Romperam paradigmas e estão ocupando cada vez mais espaços. Agora, o desafio é aumentar a participação delas na política. O primeiro Congresso de Liderança Política Feminina promovido pela Assembleia Legislativa, Tribunal Regional Eleitoral, escolas do Legislativo e Judiciário tem como um dos objetivos fomentar o tema na sociedade. Eu digo que é um marco porque nós temos aqui mais de 800 mulheres interessadas em saber mais sobre política, interessadas em saber como elas podem participar efetivamente, conhecer um pouco mais sobre direito eleitoral, conhecer, enfim, esse ambiente político para poder participar. A parceria entre essas instituições permitiu a reunião de cerca de 800 mulheres para os 2 dias de atividades. Serão palestras, rodas de discussões e oficinas. Logo na abertura do evento, representantes das entidades reforçaram que, se as mulheres não estiverem presentes no próximo pleito, não haverá eleição. Com a coligação, até as últimas eleições municipais, você pegava 6, 7, 8 partidos e vocês colocavam, e a gente colocava ali 150% de candidatos ao número de cadeira. Então vamos lá, vamos a Joinville, 19. Então você poderia ter 38 candidatos. Desses 38 você precisava apenas então somente de 10 mulheres. Hoje, cada um desses partidos tem que ter esse número de mulheres. Por isso que quando eu me refiro que a mulher vai ter uma participação de 6 a 7 vezes maior do que nas últimas eleições, é por isso, porque o número de 3 para 1, ele é lógico. Se cada partido quiser lançar, no mínimo, 100% para concorrer à vaga, ele vai ter que ter, no mínimo, agora, vamos Joinville, 6 mulheres, vezes 37 partidos que nós temos possibilidade de ter. Vocês imaginam agora a importância que a mulher vai ter nisso aí. O TRE de Santa Catarina está atento às mudanças da legislação. A exigência de no mínimo 30% da participação das mulheres no pleito. O presidente afirmou que o tribunal vai manter a rigidez na fiscalização e que o cenário deve mudar para que sejam mais mulheres ocupando cargos públicos eletivos. As cotas, da forma como colocadas, elas vêm tão somente para dar foros, não é, a questão já que é constitucional, né, que todos os homens e mulheres são iguais perante a lei e que, portanto, eles têm que ocupar os espaços da mesma forma. Mas, tradicionalmente, isso não vinha ocorrendo. E como não vinha ocorrendo, a legislação, o legislador se viu forçado a estabelecer isso que poderíamos chamar de cota, né? O Estado de Santa Catarina já caminha para esta evolução. Hoje a Assembleia Legislativa conta com 5 deputadas mulheres. É considerada a maior bancada da história do Parlamento catarinense. E essa história começou lá atrás, em 1935, com a eleição de Antonieta de Barros. A legislação, a parceria, a informação vai mudar o quadro. Eu não tenho dúvida nenhuma que na eleição de 2022 nós teremos uma bancada feminina na Assembleia muito maior do que nós temos hoje. Embora seja uma bancada histórica, 5 deputadas, na próxima eleição vai ser um número muito maior. O evento realizado aqui na Assembleia Legislativa foi um passo importante para a próxima etapa. As instituições parceiras na realização do evento vão levar informação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral em todas as regiões do Estado.
O objetivo é preparar lideranças para disputar vagas em cargos eletivos nas próximas eleições. E estão abertas as inscrições para 12 cursos de ensino à distância oferecidos pela Escola do Legislativo. Os interessados têm até o dia 14 de outubro para se inscrever. Para isso, basta preencher um cadastro no site que aparece aí na sua tela. Todos os cursos são gratuitos e têm entre 20 e 60 horas de duração. E você vai ver a seguir, livro para crianças lançado no Parlamento conta a história de Antonieta de Barros. A gente volta em instantes. A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso para uma cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina que evitou um suicídio durante a ocorrência. Ela foi a primeira mulher a ser promovida no país dentro do Corpo de Bombeiros por um ato de bravura. A cabo Estefânia Daime Veit recebeu moção de aplauso da Assembleia Legislativa por ser a primeira mulher dentro do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e também entre os bombeiros do país a ser promovida por ato de bravura. Em 2017, quando tentava reanimar um homem de 33 anos que sofreu parada cardíaca, a mãe do paciente pegou uma arma e tentou se matar quando pressentiu a morte do filho. A então soldado, que atuava em Florianópolis, retirou a arma das mãos da mulher, evitando o suicídio. Agora, 2 anos depois, Estefânia foi promovida pela ação. A iniciativa de homenagear a bombeira no Parlamento catarinense foi da deputada Ana Campanholo. E nós queremos reconhecer, então, a força desta bombeiro militar, trazendo ela aqui para casa para que recebesse das nossas mãos uma placa em sua homenagem, aplaudindo esse ato. A cabo Estefânia, que agora atua em Canoinhas, no Planalto Norte do estado, falou da importância para a carreira ao receber esta homenagem do Poder Legislativo Estadual. Pelo fato de ser a primeira mulher, tanto de Santa Catarina, militar, quanto do Brasil, e o reconhecimento de vários deputados que vieram, conversaram comigo, da Assembleia, se tornou muito importante, sabe? Eu vi que a gente não está sozinho, que a gente é visto. O Legislativo também concedeu uma moção de aplauso aos policiais militares Gerson Furtado e Christian da Silva por um ato heróico praticado em Itajaí. A deputada Ana Campanholo entregou uma moção de aplauso para o soldado Gerson Furtado, do 1º Batalhão de Itajaí. Em julho deste ano, ele e outro colega de trabalho foram chamados para uma ocorrência e salvaram a vida de uma criança de 3 anos que estava engasgada e desacordada. É muito importante, já visto que os nossos deputados, em especial a deputada Ana Campanholo, excelentíssima deputada, tem visto o trabalho da Polícia Militar, tem acompanhado o trabalho da Polícia Militar e vem trazer esse reconhecimento para a nossa corporação. Toda vez que a Assembleia aprova uma moção, é como se o povo estivesse reconhecendo um ato de bravura ou parabenizando alguém por um ato de destaque na sociedade. E é o caso do soldado Jefferson e do seu colega Christian. Nós apresentamos essa moção um dia após o acontecimento, foi no dia 16 de julho, moção 334 de 2019. Estamos muito felizes que ele tenha vindo até aqui para receber e que pessoas como o Gerson, como o soldado Christian, sirvam de exemplo para toda a corporação da Polícia Militar. Outra homenagem feita pelo Parlamento foi para o Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região. A entidade está completando 10 anos de fundação. Uma cerimônia realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa marcou os 10 anos do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região, que atende todo o estado de Santa Catarina. A iniciativa de promover a homenagem foi da deputada Luciane Carminati. A entidade recebeu moção de aplauso pelos bons serviços realizados desde outubro de 2009, quando foi criada, se desmembrando do Conselho de Nutrição do Rio Grande do Sul. Na mesma cerimônia, o Parlamento catarinense entregou certificados a representantes do Conselho Federal de Nutricionistas e aos atuais e ex-dirigentes do Conselho Regional. A entidade aproveitou para homenagear diversas autoridades com a placa Amigos da Nutrição Catarinense.
Hoje nós estamos em 5.400 profissionais em todo o estado de Santa Catarina. E o Conselho tem a preocupação de, seguindo a nossa missão, que é normatizar, disciplinar e orientar todos os profissionais para ter um benefício para a sociedade. O que nós queremos é não só destacar, mas também dizer para a sociedade que a alimentação ela não pode ser feita de qualquer forma e que ela tem um resultado imediatamente, umbilicalmente ligado à nossa saúde. Então a gente precisa balancear, precisa ter o profissional habilitado, o profissional que é qualificado para isso. O Conselho vem se destacando por garantir a atuação de nutricionistas nas instituições de longa permanência que atendem idosos na capital e por fazer parte do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. A entidade também trabalha em conjunto com o Ministério Público para conscientizar a sociedade sobre a importância da agricultura sustentável. A presidente do Conselho Federal, que veio de Salvador para participar do evento, destacou o principal desafio que os profissionais da nutrição enfrentam atualmente. É uma profissão bem valorizada, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para desbravar, principalmente em relação a muitas informações erradas que são passadas na internet por leigos que acham que entendem da nutrição. Então eu acho que esse hoje é um grande desafio para a gente, para os nutricionistas, né? E que a população cada vez mais procurem esses profissionais que realmente têm credibilidade e podem falar com confiança sobre a saúde da população. Apresentar às crianças a história de Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra do Brasil e a primeira deputada mulher do Parlamento Catarinense. Este é o objetivo de um livro infantil lançado ontem aqui no Parlamento. O livro Antonieta fala da catarinense que viveu em Florianópolis na primeira metade do século XX. Filha de pais escravizados, negra, quebrou todos os preconceitos e mostrou que, diante das dificuldades, nada é impossível. Foi professora, escritora e primeira mulher negra a se eleger deputada. A ideia da obra surgiu em uma conversa com crianças que queriam saber mais sobre Antonieta. Por conta das respostas da garotada, surgiu a versão infantil. Trazer a Antonieta para a infância de forma lúdica, numa prosa poética, né? Foi essa tentativa, que o público primeiro seja a infância, mas que não seja o único. Também é outro exercício, porque o livro tem como público primeiro a infância, mas a ideia é que todos possam lê-lo, né? É um livro ilustrado, a gente não tem nem usado a denominação livro infantil, e sim um livro ilustrado que possa ser lido por todos. Eliane Bus é professora da UFSC, líder do grupo de pesquisa e literatura infantil e juvenil. O livro conta com um atrativo a mais. As 36 páginas têm ilustrações da grafiteira de Salvador, Anne Ganzala. Antes de lançar o livro no parlamento, Eliane apresentou em 2 escolas do estado para sentir a reação da garotada. Quando eu coloco para algumas crianças, Antonieta, algumas imediatamente desse pequeno grupo, né? Foi um grupo em Araranguá e um grupo aqui em Florianópolis, na Escola João Batista Pereira, no sul da ilha, uma escola municipal. Algumas crianças imediatamente afirmaram, Antonieta de Barros, é a história da Antonieta de Barros. Então isso já foi assim, super interessante, porque algumas já imaginavam que poderia ser Antonieta. Uma mulher sempre à frente do seu tempo, ousada, corajosa, com coragem para colocar o seu pensamento, né? Ela que viveu há um tempo bastante difícil para isso, e o que nós torcemos é que através das crianças, né, nós possamos desta obra inspirar novas Antonietas aqui em Santa Catarina para vencermos novos desafios. E a cidade de Itapiranga, no extremo oeste do estado, está na expectativa para a tradicional Oktoberfest. Milhares de visitantes são esperados para a 40ª edição do evento, que vai de 5 a 20 de outubro. Representantes da cidade de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 41ª edição da Oktoberfest. Segundo o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Nelson Klein, a festa deve levar mais de 30 mil pessoas ao município, que é considerado o berço nacional da Oktoberfest.
iniciou já nos anos de 1978 e ela vem se cultivando anualmente. E ela vem representando muito a questão da cultura e a tradição da colonização do nosso povo, da nossa região. Gastronomia e danças típicas estão entre as atrações da festa, que será realizada no mês de outubro. Gostaria de convidar todos, com certeza, cultura, gastronomia, danças típicas de grupos folclóricos não vai faltar. É uma festa muito tradicional que já acontece há vários anos, estamos na 41ª edição e esse ano com certeza vai ser um sucesso novamente. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Outras informações do Parlamento você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.